Oi, meu nome é Mirelle, tenho 19 anos, sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia e também sou desbravadora. Esse vídeo é muito especial para mim, então, por ele ser especial, eu decidi contar para você um pouco como foi a minha experiência de me tornar Adventista do Sétimo Dia e ser Adventista até hoje. Desde quando eu me entendo por gente, ou desde quando eu me mudei para São Luís do Maranhão, que eu morava em Caxias com a minha família, a minha avó já era adventista e costumava aos sábados levar todos os netos para a igreja. Eu e meus irmãos crescemos assim um pouco, com a idade de 10 a 11 anos, a gente já ia sozinho, mas não ia todos os dias, né? A gente ia um sábado ou outro para a igreja, porque a gente gostava muito dos lanches, gostava muito das brincadeiras e também dos amigos que tínhamos lá. A gente gostava muito de ir para a igreja, mas a gente tinha um desejo muito grande no nosso coração, que era batizar a nossa mãe. A gente queria muito batizar a nossa mãe porque sentíamos muita falta dela aos sábados, né? Que a gente via as outras crianças, né? Indo com suas mães para a igreja. E também porque a convivência não era muito agradável e tal. A minha mãe não era da igreja, né? E não era muito assim, bom. Com muita insistência, a minha mãe aceitou ir para um Caleb. Ela ia todos os dias, era bem pertinho da minha casa. Até hoje eu passo por lá e eu fico feliz. E ela também aceitou o apelo para o batismo, né? Na última noite, né? Ela se levantou e disse que queria ser batizada. E isso foi uma alegria para mim e para os meus irmãos. Só que algo inesperado aconteceu, totalmente inesperado. Quando ela disse que queria se batizar, né? A gente ficou muito feliz. Mas quando ela foi conversar com a gente, ela disse assim, que o desejo dela era se batizar junto com os seus filhos. E a gente ficou... A gente queria batizar a nossa mãe. A gente não queria se batizar. Com muita insistência da nossa mãe, a gente aceitou ser batizado. Eu digo assim, aceitou, porque foi muito difícil, assim, sabe? A gente não queria se batizar. Eu até que, tudo bem, bora se batizar, mas foi bem difícil. Não sei se vocês me entendem. Confesso que eu também não queria muito, mas quando eu cheguei na litorânea, porque eu me batizei na litorânea, e quando a gente vestiu aquelas batas, sabe? Aquilo foi mágico pra mim. Eu comecei a até que gostar da ideia. Eu digo, olha, dia 27/7/2014, né? Eu, meus irmãos e nossa mãe nos batizamos juntos e foi maravilhoso. Quando a minha mãe se tornou adventista, ela se tornou mesmo, sabe? Ela acordava a gente cedo para estudar e a gente ficava com sono. Ela chamava todos os filhos para ir para a igreja e realmente o que a gente queria, né, que ela fosse da igreja, ela se tornou mesmo. Porém, né, com o passar do tempo, os meus irmãos foram saindo da igreja, foram se esfriando aos poucos dentro da igreja e depois saíram por completo, né? E eu permaneci. Só que eu não digo assim que permaneci por ser melhor do que os outros, mas porque a minha mãe não deixava eu sair. Eu queria muito sair, mas eu tinha muito medo, sabe? Eu tinha medo. Sempre fui medrosa, medo de apanhar, sabe? E eu nunca tinha coragem de ir contra a minha mãe, sabe? Eu ficava lá, mas eu não queria estar lá. Minha mãe sempre foi uma mulher muito de oração, sabe? E apesar dos meus irmãos não irem mais, ela continuava orando por eles. Ela orava por mim, porque ela sabia, assim, que às vezes eu não queria ir, mas ela sempre insistia com seus filhos. Ela realmente insistiu muito com a gente, insistia demais. Eu não sei bem como eu cheguei a esse ponto, mas com os 15 anos eu me tornei uma jovem completamente depressiva, sabe? Eu chorava muito por vários motivos assim da minha vida financeira, assim, sabe? Coisas na escola que aconteciam. Sempre fui a jovem que sofria muito bullying na escola, tá? Só pra ser séria com vocês. E eu não sei como foi que eu me tornei assim, mas eu fiquei muito depressiva quando eu completei 15 anos. Pra vocês saberem como o negócio estava crítico, a única coisa que eu tinha muito orgulho era do meu cabelo, sabe? Eu gostava muito do meu cabelo, ele era bonito, volumoso, e eu gostava muito dos elogios que eu recebia dele. Só que um dia eu vi uma série, não assisti a série, mas vi só essa cena, que a menina, ela era depressiva e ela, para poder mostrar que estava passando por um momento ruim, que ela queria ajuda, ela cortava os seus cabelos. E o que eu fiz? Eu cortei, né,
os meus cabelos. Cortei bem curtinho mesmo. Eu nem sei te dizer, eu acredito que era pra mostrar que eu não tava bem. Eu era muito chorona, assim, sabe? Eu sou chorona até hoje, mas eu chorava, assim, por motivos, assim, bem, mesmo, assim, doídos em mim, que me faziam, assim, não ver mais sentido na vida. Quando a minha mãe viu meu cabelo cortado, gente, foi horrível, horrível, porque ela ficou muito decepcionada comigo. Muito mesmo. Ela disse assim, por que tu cortou teu cabelo? Tipo assim, sempre minha mãe cortava meu cabelo. Eu dizia, mãe, eu quero cortar o cabelo. Ela, não, peraí, agora não e tal. Por que você cortou seu cabelo sem me falar e tal? E isso doeu muito em mim. E também, ao invés, né, eu não sei nem o que eu tava querendo, porque quando eu cheguei na escola com o cabelo daquele jeito, eu tava no segundo ano já, tava no segundo ano da escola. Quando eu cheguei com o cabelo daquele jeito, gente, foi horrível, 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 porque eu já sofria bullying, aí o negócio piorou mais ainda. Um dia eu tava me sentindo muito mal na escola, né, por conta dos comentários do meu cabelo, e uma jovem chegou perto de mim e falou assim, por que você não coloca dread pra melhorar a sua aparência e tal, você vai se sentir muito melhor. E quando eu cheguei em casa, eu tava com aquela ideia feita, rapaz, eu vou colocar dread no meu cabelo. Eu não sei nem se esse é o nome certo, né? Mas eu vou colocar dread no meu cabelo. Eu falei com a minha mãe. Foi muito difícil convencer ela a permitir isso, porque ela disse pra mim que eu tinha que cuidar do meu cabelo, que eu tinha que fazer ele crescer e melhorar. Mas eu conversei com ela e ela acabou permitindo, né? Disse assim, tá bom, coloca. Só que quando eu coloquei, gente, não que eu seja contra o dread, mas eu enlouqueci completamente. Enlouqueci. Quando eu coloquei os dreads, eu completamente enlouqueci. Quando eu completei 16 anos, eu tava com os dreads também. Eu fiz coisas assim, gente, que eu... Aquela Mirelle chorona acabou se levantando outra Mirelle, uma Mirelle que não se importava muito, uma Mirelle que ia contra os desejos da mãe dela, que não queria mais saber da igreja. Eu realmente enlouqueci ao ponto da minha mãe ter que tirar os dreads de mim, sabe? Eu não conseguia mais viver sem dread na minha cabeça, porque eu sentia muito assim, meu cabelo muito feio e tal, me sentia muito feia. E a minha mãe chegou a um ponto que ela precisou tirar, porque eu não estava bem, eu estava completamente louca. Confesso pra vocês que eu queria melhorar, eu queria me sentir bem. Só que o que eu buscava, aonde eu buscava felicidade, aconchego, amor, não era nas coisas de Deus, e eu acabava me sentindo mais vazia ainda. Eu voltei a usar o meu cabelo normal, curtinho, pequenininho. Aqueles sentimentos depressivos voltaram de novo, né? Porque eu voltei a sofrer bullying, voltei, tudo voltou, né? E agora os sentimentos suicidas, assim, começaram a aparecer, sabe? Eu começava a não sentir mais prazer na vida. Gente, eu não sei como foi. Foi uma fase da minha vida tão difícil. Foi nessa época de 15 para 16 anos. Foi a época mais difícil para mim. E o pior, gente, é que além de eu ficar triste, eu causava muita tristeza para minha mãe. A minha mãe chegou ao ponto, assim, de olhar para mim, você não vai pra igreja hoje comigo? E eu, não, tô me sentindo muito feia, não, tô com isso, não, tô com aquilo. Nunca contava pra ela o que tava de fato sentindo, assim, porque nem eu mesmo sabia. Só sabia que tinha algo muito ruim, eu tava muito triste. E o pior de tudo foi saber que eu decepcionei, fiz minha mãe chorar muito por conta disso. Um dia navegando na internet, né, eu não sei que dia foi, assim, a data, mas esse foi o dia que mudou a minha vida. Eu tava na internet olhando um site suicida, olha só a loucura que eu tava fazendo. Eu não sei nem o que eu tava fazendo ali, mas eu tava só querendo saber algumas coisas, assim, sabe? E eu acabei olhando uma frase que mudou a minha vida, e é uma frase nada muito bonita. A frase dizia assim, sendo sincera pra vocês, sinceridade pura, desse jeito que tava escrito: se mate e que o diabo te carregue. Gente, na hora que eu olhei essa frase, na hora que eu li, assim, o que estava realmente acontecendo, que eu tava com pensamento suicida, que eu tava querendo me matar, gente, essa frase me deu muito medo mesmo, sabe? Eu não conhecia muito sobre Deus, confesso pra vocês que eu escutava as pregações, mas quando eu chegava em casa, e eu não conhecia muito sobre Deus, mas eu sabia que o que estava escrito naquela frase não era bom, não era algo legal.
E nesse dia foi a primeira vez que eu digo assim, que eu orei mesmo, sabe? Que eu orei. Eu orava assim, mas oração vazia. Mas nesse dia foi um dia que eu orei. Eu disse assim, Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei o que está acontecendo dentro de mim, mas eu não quero isso. Eu não quero. Não quero chegar a esse ponto de ser assim, tipo, eu quero morrer em seus braços, mas agora, nos braços do inimigo, nunca, jamais, não quero. Sei que falar sobre suicídio é algo muito assim íntimo, algo muito assim delicado, mas o que melhorou a minha vida, quando eu tava passando por momentos assim, né, ruins, foi me apegar com Deus. No dia seguinte, né, depois do dia da frase, do dia da oração, eu resolvi acompanhar a minha prima nas suas pregações, né. A gente não se falava muito. E eu falei assim pra ela, Andreina, eu posso te acompanhar, eu posso ir contigo nas tuas pregações, nos teus evangelismos e tal. E ela deixou, né? Eu fui com ela. E eu tava me sentindo muito feia, meu cabelo não tinha crescido ainda não. Eu tava me sentindo feia demais. Mas mesmo assim eu comecei a ir com ela, sabe? Eu comecei a acompanhar ela nas pregações dela. E foi aí que eu comecei a aprender sobre Deus, que eu não sabia absolutamente nada. Eu gostava muito de acompanhar minha prima nas pregações dela, né? E lá que eu entendia, que eu aprendi histórias. E foi assim que eu fui me enchendo, assim, sabe? De conhecimento, me enchendo, descobrindo o que Deus queria de mim, o quanto Deus me amava. E com o tempo, aquela coisa ruim, né? Que eu não sei te dizer o que era, foi saindo de mim. Foi saindo e eu fui sentindo a alegria de estar na obra, de trabalhar para o Senhor. Confesso para vocês que não foi a partir daí que eu parei de ter problemas na minha vida. Hoje, até hoje, tenho problemas, tenho dificuldades, mas é completamente diferente. Quando a gente não tem Deus e enfrenta problemas, é como se fosse o fim da nossa vida, como se tudo tivesse acabado. Mas quando temos Deus, temos alguém em quem confiar, alguém para conversar, alguém que nos levanta quando não temos força. Foi esse Deus que transformou a minha vida e também pode transformar a sua. Em Salmos 66, eu queria ler um versículo para vocês. Esse foi um versículo que depois que eu melhorei, eu achei ele na Bíblia, achei muito bonito. Salmos 66, versículo 16 em diante. Diz assim: todos vocês que temem a Deus, venham e escute, e eu contarei o que ele tem feito por mim. Eu gritei pedindo a sua ajuda, então louvei com hinos. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Porém, Deus de fato me ouviu e respondeu a minha oração. Eu louvo a Deus porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Então foi assim, gente, que eu realmente me tornei adventista do sétimo dia e sou até hoje, né? Tem muitas coisas ainda na minha vida que eu não contei aqui, muitas coisas que aconteceram depois disso, como eu me tornei desbravadora e tudo mais, só que hoje eu queria só centralizar como foi que eu permaneci na igreja, né? Como foi o meu começo, minha história do comecinho. Mas já aconteceu muitas coisas também, mas Deus, Ele, graças a Deus, foi aí que eu conheci a Deus, sabe? Quando eu conheci, assim, que tinha alguém que podia me ajudar, que até hoje me ajuda, graças a Deus. Umas observações. Graças a Deus, hoje eu não causo tristeza pra minha mãe, causo alegria muito pra ela. Eu queria muito que ela estivesse aqui pra finalizar esse vídeo, só que ela saiu com o meu irmão, então não tem como. Mas outra coisa também é que até hoje eu oro pelos meus irmãos. Confesso pra vocês, se você puder orar também vou orar por você. Eu acredito que esse vídeo demorou muito, né? Deve ter, não sei quantos minutos deve ter dado. Eu tô aqui só gravando. Depois que eu vou editar e vou ver. E eu acredito que ele demorou um pouco. Mas se você chegou até aqui, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Deus maravilhoso, eu venho aqui te agradecer, Senhor Deus, pelo um dia, Senhor, ter resgatado a minha vida. Mas eu também vim aqui te pedir, Pai, que existem muitas pessoas, talvez uma pessoa esteja olhando esse vídeo agora e esteja passando por um momento muito difícil, um momento no qual ela não vê prazer na vida, que ela está desistindo de tudo. Mas eu sei, Senhor Deus, que o Senhor pode resgatar essa pessoa, que o Senhor pode ajudar essa pessoa nesse momento difícil. Ajude, Senhor Deus, vá até ela, até o seu coração, sare a sua ferida, cure, Senhor Deus, a dor que ela sente.
e que ela possa sentir a alegria de estar na tua presença. É isso que te pedimos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu tava orando e aí o vídeo parou e eu não percebi. E eu terminei de orar e quando eu vi, o vídeo já tinha acabado há muito tempo. Mas é assim mesmo. Se você ficou até aqui, que você possa ficar com Deus. E até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.